O programa a seguir foi aprovado e liberado pela censura espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje: arrependimento e submissão às autoridades. Existem coisas que só a palavra de Deus por si só se explica. Por mais que nós tenhamos a sensibilidade do Espírito Santo de orientar, de instruir as pessoas, na maioria das vezes é necessário que ela recorra à Escritura para ela compreender o conteúdo daquilo que Deus quer que ela entenda. Por isso que a gente procura sempre ensinar que o livro Bíblia contém um texto chamado Escritura, e nessa Escritura está contida a palavra de Deus. E o que é essa palavra de Deus? É quando Deus fala através do seu Filho Jesus. Independente de ele ainda ter sido o verbo, ainda que pairava sobre as águas, ou depois de ter encarnado, que ele se manifesta como sendo Cristo, coisa que muitos não entenderam ainda. E por não ter esse entendimento, muitas vezes não se submete a esse ensino. E é disso que o cordão quer falar aqui essa noite para você. Observemos o texto na segunda carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, verso 9. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Está demorando demais. Vai vir mesmo? Não vai ser conversa fiada, pastor. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. É por isso que Jesus não voltou ainda. Ele está esperando que caia a tua ficha, que tu se arrependa, que tu reconheça, miserável homem que sou. Puxa vida, tudo que eu tentei fazer com a força do meu braço, ainda que eu tenha tido algumas conquistas, sejam elas materiais, até mesmo emocionais, mas o meu espiritual não cresce, pastor. Por que será? Portanto, irmãos, entenda que com exceção de Jesus Cristo, que teve uma vida perfeita, todas as outras pessoas que passaram por essa terra pecaram. Arrependimento, portanto, é o fruto de uma profunda reflexão, um despertamento de consciência em que reconhecemos a nossa natureza caída, adâmica. E ao renunciarmos nossa velha natureza, encerramos esse ciclo pecaminoso da nossa vida. Desistimos das nossas escolhas, práticas e pensamentos errados, nos tornando assim filhos e filhas de Deus. Arrepender-se, portanto, é lamentar ou ter pena por alguma coisa que se fez ou que se disse, ou até por algo que não se fez e não se disse. É esse voltar-se à consciência e não ter feito aquilo que num primeiro momento deveria ter sido feito, porque o inconsciente coletivo nos mostra sempre aquilo que é certo e que é errado, ainda que muitas vezes nós não conheçamos o livro Bíblia. E é justamente isso que acontece quando a pessoa resiste a um princípio básico nessa resistência que tem que ser essa submissão. Portanto, submeter-se significa tornar dependente, sujeitar-se, obrigar, subjugar, como por exemplo em Tiago 4, versículo 7, espiritualmente os que são leitores da Bíblia obviamente conhecem, quando Tiago nos ensina: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Eu voltarei daqui a pouco com essa palavra de forma mais aprofundada, mas para que você entenda que há um princípio espiritual quando Deus manda a gente se submeter, para que nós possamos ter esse poder diante da autoridade divina de resistir a esse mal e esse mal se dispersar. E muitas vezes a gente permanece num ciclo vicioso, em algo que não anda, e fazendo muitos enganados parecer que está fazendo a obra de Deus, mas na verdade não está nessa submissão, porque ainda não se arrependeu da sua natureza. À exceção de Deus, que é soberano, qualquer outro que exerça alguma autoridade sobre alguém, de alguma forma, está submisso ou a uma ou a outras pessoas, ou a algum estatuto, a um sistema. Por isso, apesar de alguns homens poderem exercer autoridade soberana absoluta sobre outros homens, especialmente no âmbito político, jurídico, de uma sociedade, mesmo um rei, um monarca que exerça poder supremo, poder esse que não pode ser restringido por nenhum outro poder humano. Essa autoridade está sujeita à suprema autoridade de Deus, como a lei da gravidade, descrita pelo nosso querido nobre Isaac Newton. Ele não inventou a lei da gravidade. Toda vez que ele solta um objeto e esse objeto cai, ele apenas entendeu que havia uma lei que precedia o seu conhecimento, precedia o seu entendimento. É disso que se trata o Evangelho, meus irmãos. As pessoas não entendem que a lei de Deus, ela é uma lei espiritual e não religiosa. E as pessoas, por tornarem religiosa essa lei, não conseguem se submeter, porque eles acham que vão ser religiosos ao assim procederem. E é justamente aí que o diabo tem ludibriado a humanidade. E é por isso que Deus não voltou ainda através do seu Filho para resgatar essa igreja, justamente porque Ele quer que mais pessoas entendam o que significa pertencer a esse corpo vivo, isso que é invisível aos olhos naturais, chamado Igreja Viva do Senhor.
É esse procedimento que o ser humano tem que tomar perante essa autoridade suprema de Deus, que vai alterar toda a sua vida nessa existência, por menor que seja o tempo que ainda lhe resta nessa terra. Nunca é tarde para se arrepender. E para quebrar qualquer presunção humana aqui nessa noite, veja o que a palavra fala em Mateus 28:18, dita pelo próprio Jesus. Então Jesus aproximou-se dos seus discípulos e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Depois no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, em Romanos 14:11, também diz o texto. Já está descrito lá em Gênesis 22:16, o mesmo texto também replicado pelo profeta Isaías, no capítulo 45, verso 23. Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Portanto, essa autoridade absoluta está totalmente acima de qualquer outra autoridade relativa. Tudo é relativizado na presença de Deus. Quando nós entendemos esse princípio espiritual, que a Ele foi dada toda a autoridade, ainda que nesse momento do tempo da graça que a igreja vive aqui nessa terra, nós estamos submetidos à lei da graça, portanto, essa graça é um favor imerecido. Basta tão somente a gente crer que Jesus é o Senhor, que Ele é o Cristo, e que Ele é o Verbo que se encarnou, e através dele nós seremos salvos. Tão somente por acreditar nisso, a gente já ganha esse galardão aqui nessa existência. Mas aqueles queixo duro, aquelas cabeças de bode, aqueles presunçosos que acham, não é bem assim não, acho que é diferente, tem outros meios, outras formas. E aí a religião ou dogmas dos mais diversos tiraram o foco dessa realidade, dessa verdade espiritual, através de seus proselitismos, seus discursos, que muitas vezes, chavecando, como se diz na gíria, fizeram com que pessoas se distanciassem dessa verdade espiritual e, portanto, vivem um ciclo de miserabilidade, de perturbação. Alguns até prosperam financeiramente, mas não encontram paz no seu coração, não conseguem encontrar equilíbrio nas suas relações, na sua conjugalidade, porque não entende que existe um princípio básico, que nesse momento que Jesus veio aqui, ressuscitou, está aguardando a sua vinda, até que ele venha e está esperando calmamente. Porque é importante que a humanidade entenda que todos nós nesse planeta estamos refém de um Senhor, ou da luz ou das trevas, ou de Deus ou do diabo. Então se você pensa, não, eu sou livre, não tenho religião, não creio em nada, eu sou um ateu, eu sou um à toa, tá tudo muito bem comigo, fica tranquilo, que na hora que o bichinho puxar a corda, aquilo que ele te deu com uma mão, ele vai arrancar com as duas, como aconteceu com cada um de nós que entendeu esse mistério. E portanto, por uma questão de inteligência, nem sabedoria nós tínhamos ainda. Então somente por inteligência natural a gente resolveu entender e se posicionar acerca dessa submissão voluntária, espontânea. Quem não tem lavagem mental, quem lavou aqui foi o sangue dele derramado na cruz do Calvário. Portanto, e não havendo essa submissão divina ao Deus Todo-Poderoso, o homem torna-se um ditador, um tirano, tipo Putin, Hitler, um verdadeiro diabo, o qual é sabido que foi expulso do céu por tentar roubar o lugar de Deus. Então você já sabe que toda insubmissão, toda rebeldia, toda falta de arrependimento à sua natureza, que não se assemelha em nada à natureza de Deus, tudo isso faz com que nós nos distanciemos desse lugar santo, exatamente como o diabo fez, e por isso foi expulso do céu. O princípio da submissão é baseado na condição de um subalterno reconhecer e obedecer uma autoridade, sujeitando-se às ordens de um superior. Seja um trabalhador, um servo, um empregado, um colaborador, sem o direito de tomar decisões livres ou de expressar atitudes, comportamentos que não estejam alinhados com as regras pré-estabelecidas por seu superior. E uma vez estando em desobediência a estas regras, seu comportamento desregrado e insubmisso certamente vai atrair juízo sobre si, por causa da sua desobediência ou rebeldia. É o cara aquele que trabalha e ganha uma justa causa. Ele fez algo que não tem perdão. Vai-te embora daqui. Não vai ficar porque tu infringiu uma regra pré-estabelecida por aquele que te contratou. E esta lei de causa e efeito, ao ser transgredida, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual, impede o homem de ter uma vida pacificada e o afasta da graça de Deus, já que devemos nos sujeitar a toda autoridade, conforme o apóstolo Paulo fala aqui em Romanos, no capítulo 13, versos 1 e 2. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra uma autoridade está se colocando contra o próprio Deus, quem a instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Muitas vezes eu vejo até homens de Deus se manifestando nas redes sociais, achando, não, esse não é meu presidente, não, esse não é meu governador, não, esse não é meu pastor. E as pessoas não vão entendendo que é nesse princípio de autoridade que a paz reina sobre a humanidade.
Porque a presunção de achar que aquela pessoa que ocupa aquele cargo não é mais importante ou não é mais em nada do que você muitas vezes traz essa indiferença, essa insubmissão carregada de vaidade, de orgulho, de inveja e transfere para o próprio Criador, tratando Deus como um escravo, o qual você não se submete, sabendo que você é o servo. Você está aqui para servir. Esse é o propósito da humanidade aqui na Terra, a partir do momento que ela tem um encontro com Deus. Para fazer a vontade dele, não mais a tua. O próprio Paulo, ainda em Romanos 3, no versículo 5, ele fala, portanto é necessário que sejamos submissos às autoridades, não apenas por causa da possibilidade de uma punição. Olha que tremendo texto. Não é só porque tu vai tomar um checkmate, mas também por questão de consciência. Muitas vezes nos falta consciência em tomar atitudes sábias, porque o espírito de rebeldia que muitas vezes habita em nosso coração não nos permite pensar antes de agir. Nós agimos por impulso e por isso que relacionamentos são falidos, não se perpetuam até mesmo a nível empresarial, porque as pessoas têm a presunção do ser, ou do ter, ou do saber, ou do querer, achando que ela é o parâmetro da verdade, quando na verdade a verdade está em Cristo. A verdade humana não existe sem a soberania da verdade que só está em Deus. Ele é Deus, Ele é a verdade. Só há uma verdade, não existem duas verdades. Tito, em sua carta, no capítulo 3, versos 1 e 2, fala: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes e sejam sempre prontos a fazer tudo que é bom. Não caluniem alguém. Sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Olha a sabedoria da palavra nos ensinando como devemos nos relacionar na sociedade em que estamos inseridos em relação a quaisquer autoridades e como a gente vê, irmão, calúnia de tudo quanto é jeito, quando na verdade o papel dessas pessoas que se dizem crentes e que muitas vezes dizem ser igreja, deveriam estar orando, abençoando, pedindo para Deus abrir o entendimento para que seja um bom administrador naquela posição que ocupa, mas não, resolvem caluniar, pisar em cima, fazer chacota. Isso é contrário totalmente à vontade de Deus. Da mesma forma ocorre com a igreja do Senhor, quando esse princípio espiritual de arrependimento e submissão às autoridades é substituído por teimosia, por insubmissão às autoridades constituídas por Deus. Portanto, haverá consequências, especialmente para a igreja do Senhor, como aliás já vem acontecendo. Tem muita gente se quebrando porque acha que eu não concordo com o pastor, eu não concordo com fulano. Irmãos, na verdade tem um processo de Deus. Eu me coloquei debaixo de autoridade durante praticamente 9 anos e meio dentro de uma das igrejas de mais doutrina e não me arrependo em nenhum momento por isso, porque ele foi uma verdadeira escola de submissão para que eu aprendesse a ouvir até o que não era coerente, para eu entender na minha mente, juntamente à sabedoria do Espírito Santo de Deus que estava me ensinando, paralelo a tudo aquilo que eu assisti, e já ia filtrando. Não, isso é evangelho, não, isso é religião, não, isso é dogma divino, não, isso é um dogma humano. E ali Deus começou a me trabalhar. E há pessoas que não têm paciência nos seus empregos, não têm paciência na sua família, na sua conjugalidade. É mais fácil ir descartando como objetos perecíveis, não sabendo ter um trato humano, como Deus quer que nós nos suportemos uns aos outros em amor. Porque a presunção do saber ou do achar o que é certo vai tão somente descartando as pessoas, elas não conseguem mais se relacionar como deveriam. E aí as pessoas se perdem, irmãos. Elas não conseguem mais manter uma relação junto àqueles dos quais Deus separou. Esse princípio de submissão, como o escritor aos Hebreus no capítulo 3, verso 17 nos diz, obedeçam aos seus líderes e submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês, como devem prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles, desses líderes religiosos, desses líderes espirituais, seja uma alegria e não um peso. Por isso, não seria proveitoso para você ser pesado para eles. É claro que existem falsos profetas. É claro que tem tranqueiras revestidas de sacerdotes. Mas esses tais vão prestar conta com o Altíssimo no dia do juízo. Esses tais vão chegar lá, mas Senhor, oh, aleluia, em teu nome eu fiz isso, Pai querido. Ainda com sotaque, né? Oh, Deus poderoso, falando língua estranha com Deus. Oh, alabriaçúbia, Deus, eu fiz tudo por amor da tua obra. E Deus vai dizer no meio, vai-te embora daqui porque eu não te conheço. Sai daqui da minha frente, eu não te reconheço. Tu até pode falar o meu nome, mas nunca me reconheceu como sendo Cristo. Sai fora daqui. E assim vai ser o trato de Deus com essa gente, tirando Deus para bobo, irmão. Não se engane, de Deus ninguém zomba. O apóstolo Paulo fala na sua primeira carta, no capítulo 6, verso 20, vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Mas de que maneira? Vou virar um padre agora? Vou ter que virar um pastor? Não, cara. A santificação é um processo de separação para fazer o bem no próximo, amando a Deus no próximo.
não sendo religioso, não sendo um fariseu de batina. Você pode ser um servo de Deus no teu testemunho, tornando-se uma carta viva. As pessoas têm que olhar para ti e ver o verbo encarnado. Não, realmente o fulano é o próprio Jesus encarnado. Eu olho para o irmão fulano de tal, eu vejo Cristo na vida dele. Não, eu vejo aquela mulher, eu vejo Deus na vida dela. E aí as pessoas vão sentir vontade, desejo de conhecer de onde é que vem, cadê essa fonte, cadê esse poço para eu beber dessa água? E você vai apresentar Jesus sem botar a goela abaixo, sem fazer força, porque o próprio Espírito de Deus vai ter prazer em te usar como instrumento de conversão na vida dos teus familiares, inclusive. Porque Deus não quer que ninguém se perca, principalmente nos familiares, porque Deus ele fala na sua palavra que aqueles que não se preocupam primeiro com seus familiares é muito, mas muito pior que o incrédulo e tem negado a própria fé. Portanto, irmãos, Deus falando para aqueles que foram chamados, escolhidos e separados, a obra de Deus, mas estão em insubmissão, que é rebeldia. Quando eu li esse texto, discuti com os pastores hoje à tarde, e parecia que Deus estava falando comigo como se assistisse a um filme, entendendo o que está acontecendo no meio da igreja do Senhor, aonde muitos que se sentem por serem pastores, a presunção da verdade, que muitas vezes excede ou despreza a vontade de Deus nas suas vidas. Porque toda autoridade, ela tem que ter um posicionamento, uma regra, para não virar um ditador mesmo na igreja. Observe o que aconteceu com o rei Saul, irmãos, que foi um cara que não era ninguém, não era nada. Estava lá perdido um dia, Deus permitiu que as jumentas do pai dele se perdessem, e Deus, sabendo que a nação de Israel queria uma autoridade para governá-las, porque as outras nações tudo tinham seus líderes, e o povo não aceitava um Deus invisível, como a maioria hoje não entende o que é isso. Como é que eu posso acreditar num Deus que eu não vejo? Eu não consigo apalpá-lo? Como é que eu vou crer no invisível? Quer dizer, as pessoas não entendem que nem o oxigênio não precisa enxergar para estar vivo e não precisa sentir, tão somente tu respira e percebe se ele está ali ou não. Especialmente os claustrofóbicos. Vai para um ambiente fechado, onde tem menos oxigênio. A tua própria natureza pede, eu preciso respirar. E assim é Deus. Quando você passa a ter essa intimidade com ele, você não consegue mais viver sem ele. Mas nem todos foram assim. Saul foi separado para ser rei de Israel. E Deus separou, porque Deus falou claramente com o profeta Samuel, olha, deixa eles quererem o que eles querem, eu vou até conceder para eles um rei, mas vai ser do meu jeito, eu que vou escolher. Tudo é do jeito de Deus, não tenha a presunção de achar que você faz aquilo, que você tem aquilo, que você constrói isso, porque você fala disso, você fala aquilo. Nada é da vontade da tua carne, a menos que Deus permita. Isso quando você está, obviamente, na presença de Deus, porque quando você está fora dessa presença, a tua natureza, ou até mesmo Satanás, pode ser instrumento na tua boca. E Saul muitas vezes foi rebelde a tantas coisas que Deus ordenou que ele fizesse, porque Deus não pede, ele manda. E diante da rebeldia dele, olha o que o texto nos fala no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, verso 23, quando o próprio profeta Samuel chama a atenção dele. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Ou seja, o cara que é rebelde é a mesma coisa que ser um feiticeiro para Deus. E o cara que é arrogante, presunçoso, nojento, como diz o Tião Macalé, nojento! Como um idólatra que fica colocando qualquer coisa acima de Deus. Não só imagens de gesso, mas tudo que você tem, a própria música. Eu tive que submeter à vontade de Deus, irmão, para você ter uma ideia, porque eu idolatrava a minha carreira. Já vou falar disso. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como um rei. Isso aconteceu um pouco antes. Deus falou a Samuel a respeito de Saul. E já, ainda no primeiro livro de Samuel, no capítulo 15, versos 10 e 11, um pouquinho antes, ele fala: então o Senhor falou a Samuel, arrependo-me de ter constituído a Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel, o profeta, ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. É interessante quando nós temos esse dom de perceber que uma pessoa está se desviando da vontade de Deus, e a ira do Senhor tende a se acender contra aquela pessoa. Nós começamos a interceder, porque a gente que já foi experienciado na carne, muitas aflições, muitos livramentos Deus nos deu, e a gente conhece esse caminho de intimidade com Deus. Eu imagino Saul, ao ser inquirido por Samuel, ele ainda desobediente, duro. Escute o que acontece, irmão, porque na sua insubmissão ele se perdeu. A pessoa que não é obediente a Deus, acerca das coisas de Deus, conforme ele orienta, conforme ele ordena que nós pratiquemos, ele fica presunçoso, ele fica arrogante, e ainda quer dar explicação daquilo que ele acha que é certo, porque afinal eu estou servindo a Deus. Samuel mandou ele matar todo mundo. Deus falou na boca de Samuel para que ele matasse toda aquela nação maligna. Rei, os midianitas, o rei Agag, que não sobrasse nada. Naquele tempo Jesus não estava aqui ainda, não tinha a lei da graça, a lei do amor, aonde Jesus ensina, eu porém vos digo, ama teu inimigo. Não,
era olho por olho, dente por dente, porque era a lei que o homem entendia. O Deus se fazia ser assim naquele tempo, porque era a forma que a humanidade, com aquela brutalidade, com aquela ignorância, era assim que ela compreendia. Então, a forma que Deus determinava de extinguir, porque não tinha jeito, não tinha pedagogia, não tinha psicologia, nem evangelho que pudesse mudar a natureza daqueles endemoniados. Então, Deus deixou muito claro que era para aniquilar aquilo lá. Mas Saul deu um jeitinho de, ao invés de matar, de fazer tudo aquilo que Deus tinha mandado ele fazer, ele separou o rei Agag. Imagina você separar o Putin hoje. Deus manda para entrar na Rússia e acabar com aquilo lá, porque é uma nação contaminada, não permite amar nem o seu vizinho, a Ucrânia, quanto mais outros países, apenas uma metáfora. E de repente, chega lá aquele presidente, rei, vamos fazer um conchave e tal, acaba com toda a população, elimina todo mundo, mas o gado, as ovelhas, que naquela época era o que dava retorno, né? Toda a economia ele guardou para ele. E é justamente aí que Samuel se aproximou de Saul, e com toda aquela explicação que ele tentou dar, não, mas eu fiz isso aí, acontece que é para ter um conchavo que eles chamam, que ele pode nos beneficiar na obra. E essas ovelhinhas, esses boizinhos que eu separei aqui é para fazer holocaustos para o Senhor, porque afinal ele gosta de receber holocaustos. Samuel não aguentou tanta imbecilidade, irmãos. No primeiro livro de Samuel ainda, no capítulo 15, versos 16 a 22, está escrito, pega a tua Bíblia e lê. Samuel disse a Saul, fique quieto, também conhecido por cara a tua boca. Eu lhe direi o que o Senhor me falou essa noite, enquanto eu estava intercedendo por ti, Saul. Aí o rei Saul, já meio apavorado, diga-me. E Samuel disse, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor o ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão, ordenando, vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles, até que os tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor, Saul? Por que se lançou sobre os seus despojos e fez o que o Senhor reprova? Aí o Saul disse, dando explicação, mas eu obedeci ao Senhor, eu fui lá e impus as mãos sobre o enfermo. Aquele crente que fica dando desculpa, não, mas eu fiz a obra, eu fui lá louvar o Senhor em outro lugar. Eu participei do culto tal que eu estava escalado. Não, eu fiz aquele negócio que... Tudo desculpa esfarrapada fora daquilo que Deus mandou ele fazer. Mas eu obedeci ao Senhor. Cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas e os bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para a destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Olha só a presunção do cara. Nem é função dele ser sacerdote, metido a pastor ainda, o tal do Saul. E aí, meu Deus do céu, Samuel, ouvindo tudo aquilo, respondeu a ele, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Saul, tu tem que entender que a obediência é melhor do que sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Irmãos, essa desculpa esfarrapada que a gente cansa de ouvir de pessoas insubmissas, justificando seus atos, por mais que nós confrontemos as suas atitudes, eles em rebeldia não aceitam a admoestação, porque eles têm a presunção de fazer aquilo que eles intuem ser de Deus, porque está carregada do nome de Jesus, mas nem sempre aquilo é da vontade do Cristo. E as pessoas não entendem e vão cada uma se distanciando justamente dessa sabedoria que Deus dá a determinadas autoridades. Como o próprio apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, versos 5 e 6, nos diz, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos velhos. Sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa, da potente mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Não adianta tu querer atropelar, é no tempo certo que Ele vai te exaltar. Não tem atalho com Deus. Deus ele tem um projeto. O modus operandi, quem decide é Ele. Quando você o aceita como Senhor exclusivo de sua vida, não é mais tu que vive, é Ele que vive em ti. Então, se você realmente estabelecer uma aliança com Ele, let it be, deixa andar, deixa acontecer, vai rolar. Tenha certeza, nós somos testemunhas disso. Senão eu não estaria aqui. Você acha que eu ia perder meu tempo, irmão? Deixar de tocar na noite, ganhando grana como eu ganhava, viajando no Brasil e Europa, já com ascensão a todo mundo, com a música em novela, programas em rede nacional, e de repente eu sou acachapado por essa verdade espiritual que faz eu parar e mudar o caminho, ou seja, a conversão é isso, é mudança de caminho. Não foi à toa, não. Foi algo muito sério que aconteceu. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que no tempo devido Ele vai te exaltar, como nos tem exaltado. Quanto tempo depois, Deus me deu um casamento abençoado, Deus me deu um ministério com irmãos abençoados, até uma casa abençoada. Perdi tudo que eu tinha antes, irmãos,
Porque ele faz essa reciclagem para que tu não fique glorificando o homem, ou nada que venha do homem, mas sim que venha da parte dele, ainda que seja através de homens. Mas você detecta, não, realmente isso aí só pode ter sido de Deus. Você aprende a enxergar que Deus está por detrás das tuas vitórias. Não como uma atitude religiosa, como uma atitude cética, que duvida de tudo. Não, eu sou cego, agora eu sou um fanático, ou agora eu sou um crente. Não, não. Você vai ter juízo, você vai ter equilíbrio, você vai ter equidade, vai ter discernimento de espírito para entender, para compreender, para discernir, por ninguém ser discernido e entender que há coisas, há vitórias que a partir do momento que Deus concede na tua vida, não é uma mera coincidência. Eu costumo usar esse neologismo, é uma Jesus-cidência. Passa a ser um agir de Deus, mas é no dever do tempo, é no tempo dele. Por isso que Paulo lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 1, eu amo esse versículo, quando ele fala que nós, estando nessa submissão, nós devemos entender que no tempo de Deus, sai fora de onde está e se sujeita e não volta mais para lá. O Gálatas 5.1 fala sobre isso. Aprenda a ler, a buscar na fonte. Porque se você não buscar na fonte, você vai ser aquele mesmo cão que volta ao vômito, ou uma porca que depois de lavada, ela começa a se revolver na lama. Assim são aqueles, como o próprio Pedro fala na sua segunda carta, no capítulo 2, verso 22, que não se firma com Deus nunca. Porque tem a presunção de achar que é do jeito dele. E Deus fala, não, depois que te arrancar desse sistema que está corrompido, esse sistema religioso que não tem nada de evangelho, não volta para lá. Para com essas práticas. Eu te trouxe para uma liberdade, para andar numa liberdade que eles não querem ter, porque não é interessante para eles, mas vocês todavia foram chamados para essa liberdade. Então por que vocês ainda estão voltando para o vômito e se revolvendo na lama? Mas a mente ainda é carnal, a mente não é espiritual. E Paulo denuncia através da carta aos Romanos, no capítulo 8, versos 6 a 8, a mentalidade da carne é morte, ou seja, a mentalidade carnal. Mas a mentalidade do espírito, ou seja, a mentalidade espiritual é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Por isso que através da minha própria música, que era a coisa que eu mais amava e amei em toda a minha vida, quando eu submeti esse amor, que é a minha arte, que é o dom que Ele me deu, reconhecendo que se Ele não me desse vigor para compor, para cantar, para tocar, eu não seria nada. E ao submeter essa arte a serviço do seu evangelho, foi que eu não consegui mais fazer nada da minha cabeça. Eu não consegui nem compor mais Minha Querida com Minha Ferida. Eu fazia músicas de rodo, várias duplas. Vocês assistam ao meu testemunho, tá lá, várias duplas gravaram coisas semelhantes. Mas depois eu queria falar do amor eros e vinha um amor ágape, o amor divino. Eu não consegui mais, porque quando você vai se enchendo de Deus, você vai ficando cada vez mais semelhante a Ele. Você vai deixando de ser carnal e vai deixando de ser religioso. Já preguei também sobre isso. E você vai se tornando uma pessoa espiritual. Aí você se arrepende da tua natureza caída. Submete-se à vontade de Deus. Submete-se à autoridade. E ao submeter-se à autoridade suprema, que é o Deus Criador do céu e da terra, e em tudo que nela há, você vai viver as promessas que Ele tem para cada um de nós. Veja um exemplo de submissão, Mateus capítulo 8, versos de 8 a 10, quando o centurião pede para Jesus ajudar um servo que estava doente, e o centurião responde para Jesus, Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Eu não sou digno que tu vá na minha casa, mas diz apenas uma palavra, aí onde tu está, e o meu servo lá em casa onde ele está, ele vai ser curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Eu digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Jesus, ao ouvir isso, admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, até agora eu não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé que nem esse centurião. Veja também que o apóstolo Paulo, esse mesmo espírito, irmãos, ele que foi separado, levantado por Deus como apóstolo, como autoridade, ele teve que se impor para que seus irmãos, os outros apóstolos, não se corrompessem na caminhada do evangelho, o evangelho de Jesus, com comportamentos carnais, instruindo inclusive Timóteo, por exemplo, quanto ao como deveria proceder. Ele primeiro teve que se separar. O apóstolo Paulo é linda a história de conversão dele. Ele se separa e por 3 anos ele está ali naquela dimensão espiritual, buscando instalar em si essa consciência. E uma vez instalado, ele não teve mais como ficar quieto. Ele teve que começar a pregar para os céus. Por isso que eu digo para as pessoas, leiam a Bíblia, assistam aos vídeos,
Alimentem-se para que vocês possam entender o que é ser igreja sem ser religião, porque enquanto essa informação for apenas uma informação religiosa, enquanto essa informação não for de fato a voz de Deus através de um texto, seja num aplicativo de celular, ou seja num livro com páginas em papel, você não vai entender que é o próprio Deus orientando a você seguir a vontade dele. Paulo esperou esse tempo. Quando essa consciência se instalou nele, ele começou a ser usado por Deus. E veja, irmãos, que ele estava andando, e naquele tempo que não tinha WhatsApp, a comunicação era por cartas. Na segunda carta que ele manda ao seu servo Timóteo, no capítulo 2, versos 13 e 4, olha o que Paulo fala para o seu amigo, que está distante. Timóteo, suporte comigo os sofrimentos, Timóteo, como um bom soldado de Cristo Jesus. Nem o soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Coisa tremenda, ele convida o cara para sofrer com ele. Ninguém quer passar por isso. Tem dores que eu e a pastora sofremos sozinhos aqui. Há dores que os pastores, só nós três sabemos o que a gente passa e que as pessoas não querem ouvir o evangelho. Essa dureza de coração só vem a gente como músicos, que de fato somos. E temos um trabalho musical abençoado, mas não entenderam que por trás dessa música tem algo muito maior, que é uma mensagem que pode transformar a vida de cada um deles, mas não querem. Querem apenas um entretenimento gratuito, porque nós não cobramos nada pelo que fazemos, esperamos apenas ser abençoados com ofertas espontâneas, porque temos necessidades, temos que abençoar com cestas básicas, temos gastos no modus operandi do nosso trabalho, mas não querem saber. Não. Eles que se viram, eles têm Deus com eles, eles que orem, pedem a Deus. Não são de Deus? E aí, o próprio Paulo clamando a Timóteo para que sofra com ele, mesmo estando distante. E o 2 Timóteo no capítulo 2, verso 5, semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Não adianta tu querer fazer atalho. Ah, mas o negócio é correr, o negócio é fazer, é falar de Jesus. Não, mas tem regras. Não é de qualquer jeito. Enquanto você fizer de forma irregular a obra de Deus, ainda que você pertença ao mesmo ministério, mas você quer fazer do seu jeito, não do jeito que Deus determinou, que aquele grupo chamado igreja faça, as coisas não vão fluir de acordo com as promessas de Deus. Elas ficam retidas como os tesouros escondidos nas regiões celestiais, até que nós nos dobremos à autoridade suprema de Deus. Enquanto não houver submissão, ele tem a eternidade, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é princípio e fim. Ele está lá para cumprir no tempo certo tudo aquilo que a gente precisa. Mas enquanto não houver obediência, ele vai passar por cima e vai tocar e não vai acontecer nada. E Paulo chamou a atenção deles, teve muita coisa que aconteceu entre os apóstolos, mas houve a necessidade de todos eles buscarem a submissão a Deus, para que eles pudessem, através dessa submissão, andarem como corpo. Leiam depois Atos dos Apóstolos, capítulo 15, você vai ver ali Paulo e Barnabé, vendo tantas distorções teológicas, ensinos distorcidos, pessoas que não conseguem reconhecer que Jesus é o Cristo, pessoas que não creem nem da volta dele, tantos ensinos distorcidos, heresias, como a gente vê hoje, de irmãos próximos, inclusive da gente, e que a gente tem sofrido, irmãos, para ensinar essa verdade, mas eles ainda estão naquela fase da circuncisão, operação de fimose, que nem acontecia no tempo de Moisés. Não conseguiram entender a graça de Deus, que é por essa graça que nós somos alcançados, é por essa graça que nós somos salvos, mas não adianta. Depois que Paulo e Barnabé se posicionaram em fazer a obra de Deus ali em Antioquia, muitos outros também ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Por quê? Porque eles conseguiram fazer discípulos e nós não estamos conseguindo fazer isso. Olha quantos ministérios tem aí, irmãos, com milhões de pessoas congregando. Aqui, se você contar na mão, eu não vou me atrever, porque vai sobrar dedo. Porque as pessoas não querem compromisso. A menos que você tenha uma placa, peça a tua casa, o teu carro, aí quando tu der tudo que tu der, e o mamão que vai responder a tua oração, fazendo parecer que Deus te concede aquela vitória, oh, glórias a Deus, você vai ser testemunho de um diabo disfarçado de anjo de luz. Se prostrado me adorares, dar-te-ei os reinos da terra. Foi essa a proposta que Satanás fez para Jesus. Por isso que a gente tem que ter discernimento. Não dá para se atirar em achar que tudo é de Deus. Teve muitos testemunhos, muitos profetas que se reuniram. Tiago, como eu disse, eu não tenho tempo de ler tudo aqui agora. Mas o 2º livro de Crônicas, no capítulo 7, versos 14, a palavra nos diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, o povo que é de Deus, se você se diz povo de Deus, se humilhar, orar e buscar a sua face e se afastar dos maus caminhos, parar com essas coisas erradas, ele vai te ouvir lá do céu, vai perdoar o teu pecado e vai sarar a tua terra. Mas tem que haver esse arrependimento. Sem um verdadeiro arrependimento, meu amado irmão, minha amada irmã, você não se converteu. Você pode ser até uma evangélica, frequentadora de igreja e de campanhas, assídua, não perde um culto, sempre fiel no dízimo, mas não consegue ser carta viva. As pessoas olham para ti, veem uma pessoa rançosa, ranzinza, revoltada, murmuradora, totalmente negligente na obra de Deus, mentirosa, falcatrua, tudo
tudo aquilo que Jesus não ensina. Mas na igreja você é o todo certinho, a toda certinha. Você pensa que está enganando e quem? A mim ou a Deus? Você não entendeu que na igreja de Jesus toda autoridade, quando é separada por Deus, é convidada a servir e não a ser servida. Até pastores que se colocam na condição de Deus, esses tais vão prestar conta naquele dia. Lucas 22, 26, o menor tem que ser servido. É o maior que serve o menor. É quem governa que serve o povo governado e não o contrário. É justamente isso que confunde a mente do homem soberbo, do homem arrogante, do homem presunçoso. E o evangelista João, no capítulo 14, versos de 12 a 14, ele fala: eu digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que essas, porque eu estou indo para o Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Deus está falando aqui com a igreja, ou seja, se a igreja estiver andando de acordo com as regras, submissas à autoridade suprema de Deus, é isso que vai acontecer com cada um de nós que fazemos parte de um corpo chamado igreja. Pode ver que em Lucas, no capítulo 9, verso 1, quando Jesus convocou seus 12 discípulos e deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios para curarem enfermidades, somente sob a autoridade de Cristo isso é possível. Há pessoas que acham que tão somente por pertencer a um grupo, desceu as águas, se batizou, levantou a mão, aceitou Jesus como Senhor, mas o seu coração continua duro, a natureza não mudou, ele continua tendo o mesmo pensamento, as mesmas vontades. Ele quer chamar o evangelho para a sua forma de viver, para a sua forma de pensar, cria uma teologia anátema, contrária ao evangelho de Cristo, e não consegue ser corpo. Por isso que a igreja precisa se organizar como ministério, como serviço, para que todos em concordância professem a mesma fé e preguem o mesmo evangelho. Eis a razão pela qual nós nos encontramos aqui, senão não teria porquê. Eu faria tão somente umas lives, botaria no canal do YouTube, vê quem quiser, quem não quiser, paciência, mas não. Deus nos constrange para que você que está sendo fisgado pelo anzol de Cristo, através dessa palavra possa ter a tua consciência alterada. Mas tem pessoas que não adiantam, irmãos. Que tu prega e não quer se dobrar para Deus. Agora, com quem eu falo especialmente para aqueles que são autoridade e que, como eu, muitas vezes sofre ao instruir, ao orientar, porque nós já nos submetemos, já aprendemos todo esse processo, estamos exercendo esse poder que Deus nos deu debaixo da autoridade suprema que é Jesus. Mas se você for discutir com alguém que não se submete às suas instruções, examinando as escrituras como nós aqui ensinamos, mas não, eu acho que não é bem assim, pastor, eu acho que não, em mim ninguém manda, eu faço do meu jeito, não, eu já vim de lá, era assim, não quer ser exortado, não quer ser admoestado, escute o que o escritor de Provérbios fala no capítulo 9, versos de 7 a 12, é para você, pastor, autoridade espiritual que também está tomando chicote nos lombos como eu, e os nossos pastores aqui presentes. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio mancha o próprio nome. Não repreenda o zombador. Caso contrário, ele o odiará. Repreenda apenas o sábio, que o sábio, uma vez repreendido, ele te amará. Instrua o homem sábio, e ele será ainda mais sábio. O homem justo, é claro que ele vai aumentar o seu saber, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. Quando você conhece Deus, você começa a entender tudo. Você não consegue explicar para o outro como é que é esse mistério. É como a gente querer contar para aqueles que estão chegando agora: minha vida está do avesso, está tudo errado, perdi tudo, não consigo juntar dinheiro, vivo doente. Meu Deus, eu joguei pedra na cruz. Não, cara, você é a própria cruz para ti mesmo. Você é o próprio infortúnio para ti mesmo. Porque você não se coloca debaixo de um manual de instrução chamado Bíblia, que tem um texto chamado Escritura, mas tem a palavra contida nela. Porque até você que é religioso, que frequenta a igreja e quer cumprir a Bíblia de capa a capa baseado na Escritura, você virou um fariseu. De crente, você não tem nada. Você é um desses tais que a gente pode te exortar. Mas quem ele pensa que é? Eu sou um PhD, doutor em teologia. Aí eu digo para ti, quando Jesus falou com o pai: ô pai, graças te dou por tu ter ocultado essas coisas, esse conhecimento, essa sabedoria aos pseudo-sábios e as revelou aos pequeninos. E é isso que Deus quer fazer nessa última hora que antecede ao arrebatamento. Ele não está procurando ninguém PhD em teologia, pelo amor de Deus. Ele quer só um coração sincero. Abre teu coração que nessa noite ele pode começar a fazer algo novo. E amanhã mesmo você já começa a desfrutar de milagres. Aquilo que você vai achar que foi uma coincidência incrível. Eu ouvi aquele pastor pregando aquele negócio ontem, e no dia seguinte, como tantas coisas que a gente vê e ouve, aí eu uso aquele neologismo dizendo: não é coincidência, irmão. É uma Jesuscidência. É ele mostrando que a palavra na boca de um santo
é rema, é verdadeira. Por isso que ele fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, o conhecimento do santo é o entendimento. Pois por meu intermédio os seus dias serão multiplicados e o tempo da sua vida se prolongará. Deixa de ser teimoso para tu viver um pouco mais. Para com essa arrogância que você vai descer a sepultura mais cedo. Se você for sábio, o benefício será todo seu. Porém, contudo, entretanto, todavia, se você for zombador, sofrerá as consequências. O mesmo escritor a Provérbios, o sábio Salomão, no capítulo 26, versos de 4 a 12. Quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como quem a fez. Tem pessoas que fazem perguntas pra gente e a gente procura estar no espírito, para saber se o cara está querendo tirar uma onda ou se de fato ele realmente não conhece a palavra. É esse discernimento que faz com que nós respondamos de acordo com aquilo que vai edificar. Mas se alguém está tirando onda, irmão, olha o que a palavra fala: responda ao tolo de acordo com a tolice dele, para que ele não fique pensando que é sábio. Ele vem com chaveco, você fica quieto para não contrariar, né? Como diz aquele adágio: é melhor não contrariar, que o médico mandou, tá tomando cardenal, outros remédios, não contraria. Não, tem horas que tem que contrariar para mostrar a idiotice dele, para ver se ele deixa de ser um idiota e passa a ser gente, passa a ser irmão em Cristo contigo. Quem manda um tolo dar um recado está procurando problemas. A gente sofre às vezes com isso. Tu pede pra pessoa dar recado: ah, eu entendi outra coisa. Não, eu não dei. Ah, eu esqueci. Ah, eu acabei deixando. Não, eu pensei que tu tinha dito isso. Isso aqui é retórica, irmão. Seria melhor que cortasse os próprios pés. Olha como é que Deus trata esse tipo de gente. É a palavra de Deus falando. Um provérbio citado por um tolo tem tanto valor como as pernas de um aleijado. Então não fica ouvindo discurso. Você identificou que aquela pessoa é tola. Por mais que ela se diga cristã, por mais que ela se diga evangélica, ela é uma anátema. Ela está pregando uma doutrina que não tem nada a ver com Jesus, porque ela própria não encarnou o evangelho. Se ela não vive o que prega, ainda que o ensinamento lá seja correto, só o fato dela estar em rebeldia, só o fato de ela ser uma pessoa tola, ignora o que ela está falando. Elogiar um tolo é o mesmo que amarrar uma pedra de estilingue, pegar uma funda para matar passarinho. O tolo citando um provérbio, aleluia, é como um bêbado tentando tirar um espinho da mão. O patrão que contrata qualquer tolo que lhe pede emprego acaba prejudicando a todos. Há pessoas que não foram libertas nem da bebida. Aqui está até no alcoolismo, Deus está falando essa noite. Porque acham que não, Deus me aceita como eu sou. Apareceu já alguns aqui também. Não, irmão Jorge, eu acho que beber, fumar não tem nada a ver, eu faço o que eu quero. Ah, Deus me conhece. Ó, eu e Deus, ó. Eu e eles são um em carne, ele me conhece. Esse é o tolo. O tolo que faz uma tolice pela segunda vez é como um cachorro que volta ao seu vômito. Olha de novo o mesmo texto de Pedro. Mesma coisa, porque a palavra é a mesma. Pode-se esperar mais de um tolo do que de quem pensa que é mais sábio do que é. Essa falsa sabedoria torna pessoas que se dizem doutores tão ou mais tolas do que aquele que de fato é tolo. Por isso que em Mateus, no capítulo 10, verso 16, Jesus nos avisa como igreja, amados irmãos: eu os estou enviando como ovelha no meio de lobos, no meio de tolos, no meio de rebeldes, no meio de insubmissos, no meio de pessoas que não querem saber nada, não se arrependem. É no meio desses que eu estou enviando vocês. Portanto, sejam prudentes, não sejam bobinhos. Prudentes, astutos como as cobras, como as serpentes. Mas também sejam simples como as pombas. Abram o coração para ouvi-las. Porque de trás daquela idiotice, existe um irmão que uma vez arrependido da sua idiotice pode se converter. E eu encerro nessa noite, no Evangelho de João, no capítulo 16, verso 12. Eu ainda tenho muitas verdades que eu desejo dizer a vocês. Mas seria demais para o vosso entendimento nesse momento. Há tanta coisa, irmãos, que o pastor Jairo Leandro, a pastora Denise, o pastor Salvador, o pastor André tem para dizer, mas muitas pessoas não estão preparadas para ouvir. Há coisas que muitas vezes a gente escuta de alguns irmãos e a gente percebe o quão distante eles estão do evangelho, e tudo que a gente pode fazer é orar para que Deus os alcance, para que dê sede, dê fome de evangelho neles, para que nós então nos aproximemos e preguemos. Porque se for goela abaixo, vira religião, vira seita, como essas tantas que tem por aí, tipo aqueles chatos, testemunhas de Jeová e muitos outros. Nós denunciamos também aqui isso, tudo baseado no evangelho, para que nós não sejamos ludibriados, tão somente porque em determinado lugar lá tem Jesus. Mas para um pouquinho, esse Jesus é o mesmo Cristo? Se ele não for, sai fora. Para de te alimentar nessa fonte, porque essa fonte vai te matar. É água contaminada.
Enquanto você não entender esse princípio de submissão à autoridade suprema do Deus Altíssimo, que por amor a cada um de nós, inclusive por amor a você, enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crendo não só tenha vida eterna, mas não pereça nessa vida, possa ainda ter dias longos, como Deus falou aqui na palavra hoje, pode acrescentar dias, irmãos. Eu estava achando que já estava tarde para eu me casar, para eu poder ter um equipamento, um som maravilhoso. Olha que Deus me deu. No tempo da noite eu não tinha esse som. No tempo que eu tocava na noite eu não tinha um bom violão, eu não conseguia, não sobrava cascalho. E hoje, só vivendo por fé, Deus tem multiplicado nossa sementeira, porque Ele fala na sua palavra: eu já fui novo, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quando você se arrepende de tudo aquilo que você é, muito mais daquilo que você fez, porque há coisas que você fez que você nem lembra mais, há pecados que você cometeu que já caiu em esquecimento, mas quando você se lembra daquilo que você é, dessa pessoa difícil, arrogante, que você sabe lá no recôndito do teu quarto, a tua consciência te acusa: fulano, tu tem que melhorar, parece teus botões falando contigo, parece que é o teu eu. Não, ali é o Espírito Santo, fruto das orações da igreja, estão te atormentando para que você vire gente, para que ao virar gente você possa abrir o coração e você possa desfrutar o melhor dessa terra. Eu teria muito mais a falar para vocês, mas seria demais para o vosso entendimento neste momento. Esta foi mais uma vez a dura palavra que Deus colocou no meu coração nesse primeiro dia de março do ano de 2023, na reunião do Cordão.